Boa noite, tudo bem? Tô falando boa noite porque tá bem escuro aqui, né? Essa aula ela se destina aos alunos do segundo ano F, tá? Do Colégio Balneário Meia Ponte, ok? A gente vai fazer um pequeno resumo, uma pequena conversa aqui sobre nosso conteúdo passado e esse que vai se iniciar agora, tá ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho de fatorial. Só lembrando, tá? Só lembrando que nós já vimos algumas partes desse estudo de análise combinatória, tá? O princípio fundamental da contagem, que se distribui em princípio multiplicativo e princípio aditivo. Princípio multiplicativo, pode assistir aula, não tem problema não, meu querido. Pode assistir aula à vontade aí do Gonçalves. É destinada, tá? Não é exclusivo não. Tá? Mas ela é para o segundo ano. Se for o seu segundo ano, seja feliz. Então essa aula se destina ao estudo disso. Nós vamos relembrar, tá? Que o princípio aditivo era quando aparecia a palavrinha ou a ideia do ou, né? Quando pessoas vão fazer uma coisa ou outra, um evento ou outro, um objeto ou outro, a gente diz que tem o princípio aditivo. Princípio multiplicativo é aquele em que a gente usa o e, né? Ou a ideia do e. Uma pessoa faz uma coisa e outra coisa. Então a gente vai multiplicar esses eventos. E outra coisa. Eu vou aqui e ali. Então esse e eu tenho que pegar as possibilidades de fazer o aqui e o ali e multiplicar. Tá? Então o ou é isso que nós falamos. Essa é a ideia do aditivo. Tá? E o e é o do multiplicativo, tá bom? Hoje nós vamos começar a ideia de fatorial, tá? Fatorial de um número. E esse fatorial de um número é o que vai nos ajudar depois em algumas técnicas de contagem, tá? Da análise combinatória, como arranjo, permutação, combinação e assim segue, tá bom? Então a ideia hoje é entender o fatorial. Vou virar a câmera para a gente começar. Então vamos lá. Fatorial, tá? Fatorial de um número. Toda vez que a gente tem que dizer por que é número, porque eu posso ter uma outra ideia, mas a nossa inicial, e a que a gente deve fixar, é essa aqui. Esse ponto de exclamação é o que vai simbolizar fatorial, ok? Por exemplo, aqui, ó. Se eu escrevo assim, ó, 5 e ponho exclamação, eu vou ler fatorial de 5 ou 5 fatorial, tá? O melhor é fatorial de 5. O que significa isso? Significa que eu vou multiplicar todos os números do 5 até o 1. Todos os números naturais, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 fatorial ou fatorial de 5 é essa multiplicação aqui. E isso, quanto que vai dar? Vamos fazer 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Ok? Não coloca fatorial no 120. O 120 é um número. Isso aqui é número. Tá? Resultado. Isso daqui não é número. Tá? Isso aqui é um símbolo. Esse símbolo, fatorial de 5, tem esse número como seu significado ou resultado, ok? Vamos fazer outra aqui. 4 fatorial. Ó, o que é isso? Pelo que nós falamos, é 4 vezes 3 vezes 2
vezes 1. E isso vai ser 24, ok? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, tá? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 6, ok? Então, você vai multiplicar do número que você tem até chegar no 1, tá? Pode até parar no 2. 2 fatorial. Se vocês observarem, é 2 vezes 1. E isso é 2, ok? E isso é 2, tá? 1 fatorial não tem que fazer, porque já chegou no 1 e ele vale 1. E por conveniência do que nós vamos fazer futuramente, que é uma formulazinha, o 0 fatorial também a gente vai considerar como sendo 1, tá bom? Então, olha só. Basta você pegar do número que você tem aqui e fazer todas as multiplicações com os números naturais até chegar no 1, tá? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui do lado para a gente poder aproveitar essa folhinha aqui, ó. Então, vamos lá. 6 fatorial. O que é o 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Você vai multiplicar do 6 até 1 todos os números. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360 vezes 2, 720. Novamente, você não coloca o fatorial, é só esse número aqui, ó. Só o resultado, tá? Olha o 7 fatorial, vamos fazer enquanto a gente tiver paciência aqui, ó. É 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que se você perceber, se você for um pouquinho esperto, você já sabe que isso aqui tudo, ó, nós já fizemos em cima, são os mesmos números. Isso aqui é o 6 fatorial, né? Então, eu não vou fazer essa conta toda de novo se eu for esperto. Eu vou pegar esse resultado aqui, que é 720. E 7 vezes 720 é 5.040. Então, o 7 fatorial é 5.040. Tá? E assim segue. A ideia é que vocês percebam que, por exemplo, quando eu for fazer o 8 fatorial, eu não vou fazer o 8 até chegar no 1. Se eu for esperto, eu faço o 8, pego o resultado do 7, que eu já sei, ok? Pego o resultado do 7, e ó, 7 fatorial eu já achei que é 5.040, ok? Ó, 8 vezes 5 é 40.000, 8 vezes 40 é 320. Então, 40.320. Então, esse é o produto, tá? Esse é o resultado do produto de 8 fatorial, que seria do 8 até o número 1. E assim segue. Então, a ideia é que vocês percebam uma coisa interessante quando for letra, tá? Olha só. Ok? N fatorial é como se fosse um número. N fatorial é como se fosse um número. O que eu vou fazer com o número? Eu não vou diminuindo uma unidade em cada um, ó. Do 7 diminui 1, depois diminui mais 1. Então, como que é isso? Eu começo no N, que é o próprio número 8, certo? Depois aqui o 7 é como se fosse 8 menos 1. Então, eu vou diminuir uma unidade. O próximo, eu vou diminuir uma unidade do 7, vai passar para 6. Então, eu vou diminuir uma unidade, vai ficar menos 2, não é isso? Esse aqui eu tirei 1, agora eu vou tirar 2. E assim eu vou fazendo. Bom, não sei quantas vezes eu faço. O que eu tenho certeza é que em algum momento vai chegar no número 1. Tá? Então, N fatorial é isso daí.
Se ele tivesse colocado para você, ó, n mais 1 fatorial, como que você faria, ok? Olha a ideia. Você começa nele, você começa no n mais 1, depois você vai diminuir uma unidade, pode pôr só n, eu vou pôr 0, porque isso ajuda demais a pessoa a entender que diminuiu. Depois eu vou menos 1, depois menos 2, e assim segue, algum momento vai chegar no 1. Então a ideia de fatorial é que a gente resolva isso, tá? A princípio é isso que nós gostaríamos de fazer, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios só para fixação, depois eu passo alguns para vocês aí na página aí. Olha alguns exemplos que a gente tem aqui, ó. Imagina que você queira resolver, né? Uma coisa bem simples, só para fixar a ideia. Resolva, né? Item A, imagina que você tenha 3 fatorial sobre 4 fatorial. Como é que resolve isso? Não pode multiplicar 3 vezes 4. Jamais, tá? Não pode multiplicar 3 vezes 4. Você tem que resolver o 3 fatorial, aí você vem aqui no cantinho e faz, ó. Se você não lembrar, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 6. Nós já resolvemos e deu 6. 4 fatorial, você vem no cantinho aqui e faz, ó. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 24, né? Quando você multiplicar tudo. Ok? Então, 3 fatorial vezes 4 fatorial, 6 vezes 24 dá 144. Ó. Então, nós percebemos que eu não posso multiplicar, ó. 3 vezes 4 daria 12 fatorial, não sei nem o que é isso. Passa de 1 milhão, tá? Então, a ideia é que você resolva o 3 fatorial, depois resolva o 4 fatorial, pega o resultado aqui, ó. Isto daqui tem que ficar na cabeça de vocês. Isso aqui é símbolo, isso aqui não é número, tá? É o que eu escrevi antes, isso aqui é um símbolo. Ok? Esse 4 fatorial também é outro símbolo. Isso não é número. O resultado do 3 fatorial é 6. Isso é número. 4 fatorial é 24. Isso é número. Números você pode multiplicar e o resultado é 144. Tá? Vamos fazer mais uns aqui, ó. Imagina que você tem agora 3 fatorial mais 4 fatorial. Você não pode somar, tá? Você não pode somar e pôr 3 mais 4, 7 fatorial. Isso é errado, tá? Não pode. Isso aqui é símbolo, então vamos entender? Nós já fizemos. 3 fatorial é quanto? 6, né? Fizemos aqui no cantinho aqui, ó. 4 fatorial. Aí fizemos a conta, tá vendo aqui? Multiplicando até 1. Chegamos no 24. Ok? E aí chegamos na conclusão que 6 mais 4, 6 mais 24, tá? É igual a 30. Ok? Então, 6 mais 24 é igual a 30. Então, 3 fatorial mais 4 fatorial é isso. Então, produto você resolve e multiplica os resultados. Soma você resolve e soma os resultados. Vamos ver o que acontece na divisão e na subtração. Vamos lá. Letra C. Vamos fazer a letra C aqui embaixo. E o que seria 4 fatorial sobre 3 fatorial? Vamos ver? Olha que interessante. Vamos fazer de dois jeitos. Primeira maneira. 4 fatorial, eu já fiz o resultado e deu 24. 3 fatorial, eu fiz a continha, né? Lá, nós fizemos juntos. E isso deu 6. 24 por 6 é 4. Olha que interessante. Apareceu até esse número aqui, né? Será que isso é coincidência? Outro jeito de fazer. Olha que legal. Olha que outro jeito de fazer. Ao invés de eu pegar os resultados,
eu coloco as multiplicações, ó, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. O 3 eu coloco 3 vezes 2, vezes 1. E daí eu saio cortando o que der, ó. Cortei. Viram aí? O que sobrou? Sobrou somente o número 4. Ou seja, resposta 4. Qual que é? A ideia, na verdade, é que daqui para trás, vocês viram que 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial? O Titi David está falando o seguinte, ó. Olha que interessante. Aqui embaixo, se eu não resolvesse, ficaria assim. Aqui em cima, se depois do 4, ao invés de eu resolver, eu escrever o que significa, né? Do 3 até o 2 é 3 fatorial. Ó, eu não precisava fazer essa multiplicação e já achava o 4 de qualquer um dos 3 jeitos. Vantagem. Números pequenos, como 4 e 3, você resolve, divide e pronto. Tá? Ou você joga até o número 1 e vai cortando sem multiplicar. Números grandes, é importante você fazer isso aqui, ó. Às vezes a gente não consegue, o número é grande. Você não consegue achar o resultado dele em cima para dividir pelo resultado dele embaixo. Porém, você consegue fazer essa simplificação. Vamos entender o que a Titi David está falando? Vamos fazer um exemplo bem parecido com esse que eu estou falando aí, ó. Imagina o seguinte. Você está lá, ó, 100 fatorial. Dividido por 98 fatorial. Olha que legal. Aí, se você não pensar isso como eu falei, você vai ter que fazer do 100 até o 1. Pensa. Primeiro que ele não vai conseguir multiplicar. Fazer do 98 até o 1. Não vamos conseguir multiplicar também, né? Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia disso daqui? A ideia é que você lembre disso que o Titi David acabou de falar, ó. Tá? A ideia é que você lembre. O 100 fatorial, eu vou escrever 100 vezes 99 vezes o próximo, que é 98. E vou fazendo isso até o 1, não é? Fazer desse 98 até 1 é a mesma coisa de ter ele fatorial. Esse 98 fatorial, fazer ele até 1, é a mesma coisa de ter ele fatorial. E olha o que a gente... A caneta pulando aqui, ó. E olha o que a gente pode fazer, ó. Cortar. Quando você corta, você cortou todas as multiplicações do 98 até chegar no 1, em cima e embaixo, e sobrou só 100 vezes 99. Isso é 9.900. Tá? Observe mais uma vez, Titi David vai comentar. Ó. Eu não ia conseguir resolver sem fatorial, porque o número é grande. Tá bom? Eu não iria conseguir resolver isso aqui, ó, fatorial, nem o de baixo. Mas a divisão eu sei que vai dar isso aqui, tá? E o tanto que ficou mais simples eu cancelar. Então esse estudo de hoje, ele é voltado para que a gente adquira essa malícia de simplificação. Vamos fazer mais um aqui. Vamos fazer vários, aliás. Com números, se der tempo hoje, faremos com letras também. Tá? Agora é a letra E, né? O alfabeto aqui passou longe aqui. Letra E. Imagina que eu tenho 72 fatorial vezes 27 fatorial sobre 70 fatorial, ok? Sobre 28 fatorial, tá? Então observa que tem um monte de números multiplicando em cima e embaixo aí, né? Qual que é a ideia que você deve sempre olhar para isso? Em cima e embaixo, quando for multiplicação, você vai escolher o número maior como base. Quem é o maior de todos aqui? O 72, ok? Embaixo, quem é o maior? O 70. Então, o 72, eu vou reduzir ele até ficar igual a 70. Vamos lá. Vamos lá, né? Então,
72, você vai escrever 72. Depois 71, ok? E agora, diminuindo mais um, você vai chegar no 70, que é o mesmo daqui de baixo. Com qual intenção eu faço isso, vocês vão ver daqui a pouco. Mas, ó, eu peguei o maior e reduzi ele até ficar igual a esse. Então, 72, 71, 70, ok? Agora, embaixo aqui, ó, é maior que o de cima. Então, eu vou reduzir esse até ficar igual a esse. Então, olha como que vai ficar o 28 aqui, ó. 28 vezes 27. Aí eu parei, ó. Pus o símbolo só onde eu paro. Quer dizer que ele iria fazer até 1. E vou repetir o 27 em cima. Certo? Tendo isso, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Cortei, não é? Olha o outro aqui, ó. Cortei. Olha o que sobrou para nós aqui, nesse caso aqui, ó. Em cima, tá? Em cima sobrou 72 vezes 71. Vamos escrever isso? 72 vezes 71. Embaixo sobrou somente o número 28. Ok? Antes de multiplicar, será que dá para simplificar por alguma coisa? A resposta é sim. Vamos lá. Ó. Simplifica 72 e 28 por 2. Aqui vai ficar 36. Aqui vai ficar 14, não é? Vamos repetir aqui embaixo só para ficar organizadinho. A gente podia até fazer mais rápido. 36 vezes 71 sobre 14. Mas dá para simplificar de novo, ó. Aqui vai ficar 7, né? Porque eu fiz por 2. E aqui vai ficar 18 por causa da minha simplificação. Ok? E agora, acabou, né? O que sobrou aqui? Sobrou 18 vezes 71 sobre 7. Então, a minha resposta é só eu fazer essa multiplicação. Vamos fazer um cantinho aqui, ó. 71 vezes 18, ou vice-versa, tanto faz. 1 vezes 18. 7 vezes 8 é 56. 7 vezes 1, 7, com mais 5, 12. Então, ó, 8, 7, 12, né? Então, aqui essa multiplicação deu 1.278 dividido por 7, tá? Então, é esse o resultado daquela fração lá, tá ok? Então, a ideia é que a gente trabalhe, tá? A ideia é que a gente trabalhe com fatorial dessa forma. Observem que aqui nós só usamos números por enquanto. Próxima aula que a gente tiver, nós vamos estar fazendo aí com letras, tá? Essa aula, segunda-feira, nós teremos ela, tá bom? Bom fim de semana, tá? Vou deixar isso aqui salvo lá no YouTube. Sejam felizes, se cuidem, tá? Titi David está com saudade, não deixem de fazer as atividades e me enviar. Hoje eu já vou enviar o relatório de quem está fazendo, tá bom? Um abraço, com Deus, tudo de bom.